minha saudação especial ao Guilherme Augusto de Souza, que é assessor da direção judiciária e responsável pelo treinamento do EPROC, por aceitar esse nosso convite para trazer ao universo de magistrados e servidores e também assessores as principais novidades e as principais preocupações que devemos ter com esse novo sistema que o Tribunal de Justiça passa a adotar, ou melhor, passa a adotar para os processos criminais, porque na área civil ele já vem funcionando. Na área criminal, ele terá alguma diferença nos processos da área civil, porque deverão também abranger a questão dos inquéritos policiais que ocorrem nas delegacias de polícia. Esta entrevista que nós faremos, ela não vai esgotar o assunto, mas ela serve para dar um conhecimento mais sistematizado e sintético, principalmente aos magistrados, uma vez que para as assessorias e servidores houve um curso de várias horas de duração sobre o EPROC. Mas sempre é importante discutirmos a questão. Então, para quem está conosco, vou explicar como é que vai funcionar. Tá? Inicialmente, o Guilherme fará uma exposição rápida sobre o EPROC, as suas qualidades, as suas condicionantes. Eu passarei a fazer algumas perguntas para ele sobre esse assunto, e os participantes poderão, através daquele perguntas e respostas, que deve estar acima e à direita do vídeo de cada um, encaminhar a sua pergunta por escrito. E a nossa secretária, a Cristina, vai recolher essas perguntas e, na medida do possível, agrupar aquelas que são semelhantes e me repassar para que eu possa fazer este questionamento. Então, inicialmente, boa tarde, Guilherme. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Passo imediatamente a palavra para ti, para que tu faça uma exposição rápida do que é o EPROC e quais são as principais preocupações e diligências que nós deveremos ter quando esse processo, esse sistema for efetivamente implantado nas questões criminais. Uma boa tarde, desembargador. É com grande satisfação que a gente recebeu esse convite. Falo em meu nome e da direção judiciária. Nós estamos aqui hoje, na minha pessoa falando, mas estou aqui trazendo uma contribuição de todos os colegas ali da direção judiciária, da DITIC e da corregedoria que nos apoiam desde o início deste grande projeto. Saudação a Cristina e a Letícia ali do Centro de Estudos, que estão aqui no suporte técnico nos auxiliando, e ao Maurício, da DITIC, que dá todo esse respaldo para a estrutura. Uma boa tarde a todos os desembargadores, juízes, servidores e estagiários que nos prestigiam aqui nesta oportunidade, nesta conversa, nessa entrevista. Então, o sistema EPROC, a partir de estudos durante o ano de 2017, a administração do Tribunal de Justiça entendeu que era o momento da gente trocar o sistema que vinha até então, no segundo grau, especificamente com o TEMS 2G, com processos com comunicação ao TJP, em que o sistema, então, ficava grande parte da tramitação dentro do TJP. Ao final do ano de 2017, no segundo semestre, houve a assinatura deste convênio de cooperação, e esta palavra cooperação é muito forte, porque a partir dali foi instaurado, então, um grupo de trabalho, que hoje é denominado de EPROC Nacional, do Tribunal de Justiça do Estado, juntamente com o TRF4, TRF2, TJ de Santa Catarina, TJ do Pernambuco, fazem parte desse grande sistema colaborativo em que o tribunal, fazendo parte, ele contribui e recebe as contribuições dos demais tribunais, em que nós não temos mais um sistema único, como nós tínhamos até então com a Procex e com as equipes do TEMS. Então, dando início, durante o ano de 2018, foram feitos os ajustes necessários, questões de sigilos para os processos de família,
toda a adequação da base de informações que nós tínhamos até então baseada em outros sistemas, culminaram na implantação do piloto no direito privado de família em novembro de 2018, o que perdurou até março, e março virou a chave, como o jargão das reuniões virou a chave para implantado o sistema do direito privado. O sistema, então, ele foi implantado em todas as comarcas durante o ano de 2018, o direito privado, e nós iniciamos agora, em 15 de junho, a implantação do piloto na matéria de direito criminal. Como é que funciona a questão? Ela vai funcionar o piloto nas varas de violência doméstica de Porto Alegre e Santa Maria, e a partir de agosto vai expandir para as demais competências, e a partir da implantação na semana de determinada competência nas varas e comarcas, o processo será obrigatoriamente ingressado via EPROC. Então, nós tivemos na semana passada reuniões, como o desembargador destacou, do inquérito, para já chegar ao conhecimento do juízo de primeiro grau ou futuramente o juízo de segundo grau nas competências originárias, leia-se quarta crime, a competência dos prefeitos e o órgão especial na parte de promotores e juízes, esses inquéritos e as produções de provas na parte pré-processual já chegarem dentro do sistema EPROC, e, quando virar ação penal, tramitar a continuação dentro do sistema. Este sistema que nós utilizamos é EPROC, seria a versão 2, que o TRF já tem ela implantada há mais de 10 anos, e ela trouxe para a realidade do Judiciário Gaúcho uma mudança, puxando especificamente no segundo grau, que nós utilizamos o TEMES essencialmente nesses gabinetes, e TJP principalmente nas secretarias, um sistema baseado numa plataforma web. Então, ao contrário do que nós trabalhamos hoje, em que o sistema ele é um sistema instalado na nossa máquina, em que nós, agora na época de pandemia, a gente viu a necessidade de acessar a máquina remotamente, o Mecaprêmio que os magistrados já utilizavam, e o VPN, o EPROC, ele é um sistema que funciona dentro do navegador web. O navegador web que é sugerido, então, o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, e que ele pode ter acesso de qualquer dispositivo, tanto de mesa, quanto um computador, quanto notebooks e celulares, tablets e outros dispositivos móveis que tenham apenas acesso à internet. Então, o que nós tínhamos numa visualização dentro de um sistema, a gente passou a ter dentro de um navegador com acesso à internet, a partir de link, o link do primeiro grau ou o link do segundo grau. Eles são, esses links são integrados. Bem, pelo visto, a conexão do Guilherme caiu, não é? Mas nós podemos ir adiantando algumas coisas. Voltaste, Guilherme? Sim, aqui não deu queda, desembargador. Aqui está bem. Então a queda é aqui no meu. Não vi aonde deu queda aqui, porque normalmente aparece no VPN. O senhor me ouve bem? Ouço, ouço. Posso prosseguir? Pode prosseguir, pode prosseguir. Então, o que a gente tinha então nesses sistemas puros, nós passamos a trabalhar com dentro de navegador, e este sistema então ele vai funcionar de uma forma integrada, que o desembargador, o juiz do segundo grau, ele terá acesso a toda a documentação eletrônica do primeiro grau. Os processos, então, essas visualizações, eu sendo do primeiro ou sendo do segundo grau, eu vou conseguir ter acesso ao que tramita no outro grau de jurisdição. O que também nós podemos observar é que o acesso ao EPROC ele é um acesso único, não vinculando senhas de e-mail, vinculando senhas de TEMES ou outro acesso. Ele é uma senha única e ela vai ter alguns caracteres especiais. Por quê? Porque esta senha ela é uma senha
que vai servir para acesso ao sistema e para a assinatura de documentos. Então, o certificado digital para assinatura de documentos dentro do EPROC ele não é mais necessário, ou melhor dizendo, ele é desnecessário para tanto. A senha, no momento que eu vou assinar uma minuta, que é o nome dado a um projeto de acordo, um projeto de decisão, ou um outro documento, uma informação, citação, uma informação, uma certidão, não vamos mais utilizar o certificado digital, não vamos utilizar o login e senha. E esta foi uma preocupação que trouxeram em conversas com o TRF, que o certificado digital, historicamente, tinha as questões de segurança. E o login e senha tinha essa desconfiança, e houve essa desconfiança quando se trouxe o EPROC ao tribunal. Então, se teve todo o estudo, se identificou que era seguro, inclusive mais ou menos na mesma época que nós estivemos lá no TRF, o TRF nos informou que, naquela época, eles estavam passando o sistema SEI para o gabinete da presidência da República. E o gabinete da presidência, acredito que foi o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, esteve no TRF e fez uma auditoria de toda essa segurança da assinatura digital por login e senha dentro do SEI, que é a mesma base. E se identificou que era um sistema seguro e eficaz. E com isso, senhores, o que nos traz de grandes benefícios? Que eu posso, então, assinar de qualquer local, de qualquer aparelho com acesso à internet. Eu posso estar com o meu celular e providenciar o acesso e a assinatura de um despacho em qualquer lugar, com a internet conectada ao aparelho, não sendo necessário ter ainda que utilizar o certificado digital e com esta garantia da segurança da informação, mesmo eu não tendo o dispositivo externo conectado à minha máquina. O EPROC também ele trouxe uma questão que foi baseada nesse sistema colaborativo. O TRF, quando criou o sistema, a própria OAB, ela valoriza bastante que o TRF abriu as portas para esse debate, mas internamente, embora não se tenha todo esse noticiário que a OAB trouxe da participação, os usuários do EPROC, eles participaram e colaboraram na criação do sistema. Então, ele foi um sistema baseado num conceito mais aberto para que cada unidade, cada gabinete, cada secretaria possa adequar os seus procedimentos internos à sua rotina de trabalho. Hoje, no tribunal, nós temos 135 desembargadores na jurisdição, melhor, 134, né, temos uma vaga, e cada magistrado, cada Câmara acaba tendo suas rotinas próprias. E dentro do TEMES nós tínhamos rotinas muito engessadas. Então, o EPROC ele veio com uma concepção que amarrar o usuário demais não era um bom caminho, porque acabava prejudicando o andamento em determinados locais. Então, foi planejado uma forma mais ampla para que cada gabinete possa se estruturar com a sua rotina interna, cada assessor cuidar de determinada classe, cada secretário atuar com determinado processo, os estagiários, tendo essas atuações conforme a sua organização interna, não mais o sistema dizendo onde o processo vai ficar. O sistema ele vai trazer essas sugestões quando o processo chega na unidade, mas ele traz um grande benefício aos magistrados, que é esta organização dos processos dentro do seu gabinete conforme a sua rotina interna. Então, o gabinete, hoje o desembargador na sexta criminal, ele tem ali vai ter dentro do EPROC a sua organização e não precisa o gabinete do lado ter a mesma organização como é dentro do TEMES. Então, aquilo que no TEMES a gente usava como os agrupamentos ali dos não pautados para separar, no EPROC a gente vai usar a mesma coisa, só que mais ampla, para que eu possa ter uma grande autonomia na gestão e como uma forma mais, além de eu salvar, não apenas como no TEMES eu salvaria documentos, no EPROC eu vou salvar modelos de documentos, propriamente dito, mas também eu vou salvar modelos de movimentações. Para quê? Para que eu possa produzir uma minuta ou um lote de minutas, ou, da mesma forma, a movimentação.
Eu posso movimentar em lote, assinar em lote todos esses documentos, conforme eu vá organizando a minha rotina. Um outro ponto que é bastante sensível à implantação do EPROC é esse ponto que, por ele ser um sistema mais aberto, ele gera uma capacitação um pouquinho diferenciada, porque nós não chegamos nas capacitações e dissemos assim, ou faz assim ou não vai funcionar. A gente tenta passar ao usuário o conhecimento do sistema, porque as funções elas vão se replicando. O jeito que eu vou produzir uma minuta de informação, por exemplo, do plantonista durante o plantão, vai ser a mesma forma que o magistrado vai incluir uma minuta de despacho, uma minuta de decisão. Ela vai ter esta visualização, a parte de trabalho vai ter essa visualização replicando nos locais conforme o que é o caso, mas evitando de criar rotinas diferentes para as mesmas formas. E até por isso que numa das capacitações a gente falou num sistema intuitivo e logo depois vieram dizer, não, Guilherme, o sistema não é intuitivo. Então a gente mudou um pouco a forma de trabalho, que é o quê? Ele é intuitivo, mas até eu entender a lógica dele. Como ele é diferente do que a gente até tem, essa pré-concepção de processo que a gente atua hoje, com o EPROC, eu vou quebrar muitas correntes do que eu tinha. Ô, Guilherme, Sim. Guilherme, é, e te interrompendo um pouquinho, só para uma questão prática, né? Você disse que pode usar o telefone celular, o computador, aonde estiver, etc. Só que o EPROC é diferente do TEMES. Né? No TEMES eu posso baixar o processo, eventualmente, e folheá-lo. No EPROC é por evento. Então, normalmente, para trabalhar com EPROC, se precisa, no mínimo, 2 telas. O ideal até é 3 ou 4 telas. Nesse tempo de pandemia, quando o trabalho é feito direto de casa, que nós não temos essa estrutura toda que o tribunal nos oferece, como é que se trabalha no celular com o EPROC, por exemplo, se tem que abrir evento por evento e, eventualmente, tem que ter 2 ou 3 eventos abertos para que se possa consultar? Né? E eu gostaria até que tu também explicasse o que são os eventos, né? Por que abre eventos separados, né? Sim, sim. Então, indo para essa parte, nós temos no EPROC uma visualização diferenciada do que a gente já trabalha no TEMES, que quando nós trabalhamos no processo eletrônico hoje, ele frisa basicamente 99% do que nós temos no processo físico. Então, é como se a gente digitalizasse o processo físico e passasse para o eletrônico. O EPROC trabalha com o conceito propriamente de processo eletrônico, que ele é esboçado nos eventos. Os eventos seriam, basicamente, as movimentações do processo. Só que, pensando no processo físico, em que o evento é a informação do que ocorreu no processo físico, no EPROC, o evento é o processo propriamente. Então, nós vamos ter estes eventos, e vamos começar com uma distribuição processual. O primeiro evento é a distribuição, seja por sorteio, seja por uma determinada vinculação. E, dentro deste evento, vai estar, por exemplo, o recurso de agravo de instrumento, a petição de habeas corpus, e os documentos que o advogado, que o Ministério Público, que o público externo protocolou. Se for uma apelação, o processo vai subir eletronicamente, só vai ter o evento de distribuição, tendo em vista que no primeiro grau vão estar todas as peças, emprisando bem o processo físico, bem os autos do primeiro grau, e ele é distribuído no segundo grau, no caso de apelação, e quando é processo físico, a parte vai peticionar, então, com as suas razões, né, com a sua petição de agravo, com a sua petição de habeas corpus, com a sua petição de correição parcial, mandado de segurança. E as outras peças que já estão nos autos vão ficar visíveis ao magistrado e se a parte peticiona juntando novas documentações. Para a parte de celular, depende das telas, nós vamos então ter a visualização dos eventos e ao lado os documentos. Ele é uma visualização mais limitada, em que nós temos, porém, é possível
fazermos um download completo para converter esses documentos num PDF, mas ele não vai virar um processo como a gente vê no físico, no eletrônico do TJ hoje. Seria aquele PDFão. Ele forma um PDF, mas ele terá o quê? Nem todo evento vai gerar um documento. Então, nós vamos ter eventos que não vão ter documento. Por exemplo, uma remessa interna. Não vai ter um termo de remessa interna. Não vai ter um termo de decurso de prazo, um carimbo, vai ter só um evento. Então, o evento seria o quê? O próprio processo judicial no EPROC. E que este evento poderá ter documento, por exemplo, uma petição, além do evento que está a petição, nós temos que ter a petição juntada no evento, ou apenas um evento dizendo que foi remetido o processo, e aí não junta documento. Sim, Guilherme, dá para fazer uma comparação grosseira, mas é uma comparação com o atual sistema do processo eletrônico que nós temos. Hoje, se eu quero, eu clico em cima do número do processo e me abre o processo como se fosse físico, como você estava dizendo. Eu vou folheando ele, que é o mais fácil. Mas eu também, preferindo, eu posso clicar nos documentos que estão juntados, tá? E vou abrindo um por um. Os eventos seriam como se no processo, no EPROC, só tivéssemos esses documentos e não tivéssemos essa possibilidade de folhear o processo. É isso? Isso, basicamente sim, porque a visualização terá o quê? Nós teremos no EPROC um conceito chamado árvore, que é uma ação chamada árvore, que é uma ação com os documentos do processo. Nós vamos clicar na árvore e vamos abrir os documentos. Ele Seria vai um ficar índice. com uma Seria uma espécie de índice. Índice, com os eventos que juntaram documentos à minha esquerda e à direita a lista, o documento em PDF. Então, eu cliquei no documento petição inicial, abri o PDF aqui. Cliquei no procuração, abriu a procuração ao lado. E ele oculta inicialmente os eventos que não tenham documentos, porque a visualização básica seria nesta árvore, a árvore de documentos. E como nem tudo gera o documento, o que dois desembargadores numa capacitação EPROC disseram, entre eles. Então, a árvore seria o direito material, em que eu tenho as petições, eu tenho as provas produzidas, e nos demais eventos que não juntaram documentos, ficaria o quê? As intimações eletrônicas, as eventuais remessas processuais, o termo de distribuição que fica ali. Ou seja, nós temos uma redução drástica na quantidade de documentos que nós visualizaríamos dentro de um documento, de um processo do TEMES no EPROC. A visualização será reduzida. Então, quando a gente folheia, às vezes, 5, 6 documentos, que foi uma remessa de nota, uma disponibilização da nota, um transcurso da nota, isso ficou em evento. Não vai precisar gerar o documento. E o documento ficaria restrito mais a esse direito material propriamente, que são as decisões, as petições, todos os documentos da sessão de julgamento propriamente, visto pela árvore de documentos. E nessa primeira fase, os inquéritos policiais, eles serão digitalizados ou eles somente os futuros inquéritos policiais é que entrarão no EPROC? Assim, nesse momento, todos esses detalhes estão ficando mais com a corregedoria, estão sendo capacitados para os novos inquéritos já começarem a entrar via EPROC, e eu acredito que já tem alguns projetos ali para que quando finalizar o EPROC já encaminhar via terminarem o inquérito, já digitalizarem e encaminharem via EPROC. Mas todos esses detalhes ali ainda estão bastante acompanhados pela corregedoria. A corregedoria está bastante atenta, teve até doações de computadores para as delegacias. A Polícia Civil já tinha um projeto de inquérito eletrônico, e agora, com a implantação a partir de agosto, só vai entrar no judiciário novos processos dentro do EPROC eletrônico. Aí, conforme expandindo as comarcas, até terminar em novembro todas, cada comarca que entra, cada vara judicial que entra, cada órgão judicial de primeiro grau, naquele momento entra e já entra obrigatório. Então, as novas peças processuais ali, novos processos, vamos chamar assim, a grosso modo, já entram dentro do EPROC.
Correto. Eu não sei se a Cristina já recebeu alguma pergunta dos nossos participantes, que já passam de 330. Desembargador, foi repassado para o Alexandre as perguntas. Certo, então vou aguardar. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta ao Guilherme, que é com relação a essa questão, que é uma questão que me preocupa bastante, né? Quer dizer, a questão da funcionalidade com o número de telas. Qual é o número de telas razoável ou recomendável para trabalhar com o EPROC? Assim, desembargador. Como a gente também tem dentro do sistema atual, ter duas telas sempre auxilia para nós termos uma tela com a visualização do processo, na árvore ou nos eventos, dependendo da ação que eu vou estar tomando naquele momento, e na outra tela o editor de texto. Então, acaba facilitando. Porém, com o EPROC, não é diferente. A gente também ter duas telas na sessão, ou duas telas na produção de minutas, da relatório e voto e acórdão, ou de despacho de decisão, ter os autos numa tela e a outra tela de edição facilita bastante. Mas, com todas essas questões que nós temos de um teletrabalho forçado, e nós não tivemos como ter um planejamento grande, tanto pessoal quanto do próprio tribunal, para essa situação que foi totalmente nova e inusitada, em que o EPROC, por funcionar no navegador, eu consigo, entre as abas do Google Chrome com abas do Mozilla, trabalhar em duas, três abas em paralelo. Eu não fico adstrito. Eu posso estar dentro da tela de sessão e surgir uma questão e eu tenho que fazer uma minuta de despacho, eu deixo a tela da sessão aberta e vou trabalhar em paralelo. Eu não perco aquele acesso. E daí a única diferença é que eu vou poder olhar para a tela uma vez só. Mas aquela outra tela que eu estava, ela fica aberta. Então eu não perderia tudo, eu só ficaria logado no EPROC, naquela tela do painel, e trabalhando no processo na outra. Porque o que eu falei de logado no EPROC? Quando eu entro no Chrome ou no Mozilla, são os dois navegadores mais estáveis e próprios para o EPROC, mas também funciona na plataforma Apple, eu me logo no sistema. Então, se eu tiver duas, três abas abertas, elas são em paralelo. Eu não saio de uma para entrar na outra. Eu posso deixar uma aba do navegador com a árvore do processo e a aba do lado com a minuta que eu esteja produzindo. Então, eu posso jogar entre as abas, tendo a limitação de uma tela única, ou se a minha tela não puder ser dividida em dois, né, se for uma tela de notebook, que ela já é pequena por excelência, eu posso, por estas abas do navegador, trabalhar sem que uma atrapalhe a outra. Certo. A questão é a seguinte, por exemplo, o lançamento, no caso específico do tribunal, não é? O lançamento do voto, eventualmente o voto vogal, declaração de voto, etc. Ele é feito diretamente no EPROC, mas não fica disponível para as partes. Né? Quando é que é feita essa liberação para as partes desse tipo de decisão que não pode ficar disponível? Ou, eventualmente, até mesmo um despacho em segredo de justiça? Assim, o EPROC ele trabalha com dois tipos de sigilo. O sigilo do processo e o sigilo de documento. Então, quando nós formos trabalhar, por exemplo, no processo da matéria do senhor, roubo, processo por excelência, ele tem uma restrição ali de consulta por nome de parte, mas não é um processo sigiloso. Mas, no decorrer do processo, se toma uma decisão em que ela tenha que ter seu sigilo resguardado até o cumprimento de determinada diligência. Então, é possível, no momento da assinatura, no momento da juntada da decisão aos autos, colocarmos um nível maior, um nível que restrinja o acesso a determinadas pessoas, determinadas partes. E esse sigilo, então, ele fica só no documento. O processo continua visível,
mas os documentos eles não são visualizados quando estiver o nível de sigilo elevado, que vai nível 0 é o nível público, de 1 a 5 é o nível segredo de justiça. Então, de 2 para cima, qualquer processo nível 2 já restringe ao público externo, salvo o Ministério Público, que é nível 2, e de 3 para cima, só usuário interno, conforme a sua lotação, conforme o seu cargo, sendo o magistrado o topo, então o magistrado do nível 5 para baixo vê tudo. Nível 4 vai até cargos que estejam com perfil de diretor de gabinete e diretor de secretaria. E vamos descendo o nível até chegar ao nível 0. Então, nós podemos restringir o processo, por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico, restringe todo o processo, ou um processo com nível de sigilo baixo, por exemplo, sem segredo, ou com segredo 1, eu restringo a determinados documentos conforme a natureza deles e as disposições legais. Uma outra questão: quando um processo eventualmente baixa em diligência pelo EPROC, na verdade ele fica disponível para o magistrado que determinou a diligência. Digamos assim, a diligência foi determinada aqui no 2º grau, o processo ele não baixa mais fisicamente, né? Ele simplesmente é remetido, mas durante esse período da diligência, o magistrado que determinou a diligência continua com acesso ao processo? Sim, continua visualizando. Ele vai ter uma que outra movimentação restrita, porque como ele transferiu o processo para o juiz, então ele está em tramitação lá. E quando a gente fala em tramitação no 1º e no 2º grau, não há uma tramitação em paralelo, embora os dois estejam vendo o processo se precisar de alguma visualização. Ele fica com uma chamada situação de remetida em diligência ao 1º grau. E E é instantânea. quanto às intimações, Guilherme? As intimações para os advogados, elas não serão mais feitas por nota de expediente, serão feitas por e-mail, notificando e dando prazo para ele se manifestar no processo? Um pouquinho diferentes, valedor. Até tem o push das movimentações que o TRF tem, nós estamos implantando aqui, mas a intimação formal é a intimação eletrônica com base na Lei 11.419. Então, é expedida uma intimação, a parte tem até 10 dias corridos para acessar o sistema e se dar por intimada expressamente, ou transcorridos 10 dias, vai ser confirmada a intimação tacitamente e o prazo por conseguinte aberto. Então, não usaremos mais a intimação por nota de expediente. Sim. Uma outra questão, e claro que isso vai dar uma celeridade muito maior para o processo, né? Vai dar uma celeridade maior. E isso imediatamente é remetido para o magistrado, né? Vencido o prazo, o EPROC automaticamente, sem nenhuma necessidade de participação de serventuário, ele já vem devolvido para o magistrado que pode despachar imediatamente, correto? Mais ou menos. Desembargador, se o senhor determinar que as intimações sejam feitas na secretaria, o que vai acontecer? Então, o advogado abriu a mão do prazo, ou o prazo decorreu sem a manifestação, já entra lá no decurso da secretaria, a secretaria já pode remeter para o senhor. Mas se o senhor já deixa o prazo transcorrer em seu gabinete, tão logo termina o prazo, ou as partes abram mão, o sistema já joga para o processo para o chamado localizador, informando que já houve um decurso, ou por manifestação da parte, ou pela manifestação do tempo, e já fica a seu conhecimento para eventual decisão ou inclusão em pauta. E um ponto aqui, desembargador, sobre essa parte é o quê? O processo sempre fica disponível ao desembargador, sempre. Mesmo o desembargador remetendo o processo para a secretaria, ou na questão do que nós temos no tribunal da revisão da autuação, o processo é distribuído automaticamente e vai remetido para a processual para revisão da autuação, este processo ele fica sempre visível ao desembargador. Então, se o processo está no MP e tem que ser tomada uma decisão nos autos, não precisa se requisitar os autos. Se o processo está na secretaria, não preciso requisitar o processo
para a decisão do magistrado. O magistrado, ele toma a decisão quando for necessária a decisão, não precisando mais requisitar os autos, mesmo que possa parecer até lógico, quando a gente trabalha no TEMES, hoje a gente tem que requisitar o processo mesmo ele sendo eletrônico. Sim. E com o EPROC, a gente compartilha ele a partir do gabinete, que é o ponto central. Então, o gabinete vai para o processual, o gabinete fica visível para o MP e para as partes. E as intimações para o Ministério Público e a Defensoria Pública, como é que vão funcionar? Porque hoje tem um sistema próprio de intimação para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Né? Ela também será feita via EPROC, comunicado, corre o prazo, ou tem algum outro sistema? Segue a mesma ordem do que é para os advogados. Então, é dada essa intimação em vista ao Ministério Público. Possível, se utilizava como padrão 30 dias, os 15 mais 15, o prazo em dobro. E lá dentro das instituições do Ministério Público, Defensoria Pública, eles, por um sistema próprio, que se comunica com o nosso pela chamada interoperabilidade, eles lá vão organizar quem será o defensor público responsável, decidirá quem é o procurador de justiça responsável. Então, nós lançamos uma intimação ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas quem vai ser o procurador que vai atuar vai ser uma designação interna do Ministério Público. Não, correto, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, quer dizer, o prazo começa a contar a partir dessa intimação eletrônica. Tá? Porque hoje o Ministério Público ele vai a cartório e retira os processos. É quando ele vai a cartório buscar. Tá? Ou os processos aqui, no caso do tribunal, são remetidos ao Ministério Público. A Defensoria Pública é a mesma coisa. Hoje, com esse novo sistema, não. Quer dizer, o Ministério Público, a Defensoria Pública, assim como os advogados, vão receber eletronicamente a abertura do prazo para sua intimação. E dizendo que tem tantos dias para se manifestar. É isso? Isso. 10 dias corridos, sim, eles se manifestam, se não abre sozinho e corre o prazo. Mesma forma. Correto. Eu estou recebendo alguns questionamentos feitos pelos que estão nos acompanhando. Eu vou procurar dar uma sintetizada aqui no que nós temos. Tá? Eu vou te fazer as perguntas meio em bloco e tu responde elas, porque algumas coisas já foram meio respondidas, só precisam ser esclarecidas. Tá? O Luander Juan pergunta se em varas judiciais haverá possibilidade de dividir os processos cíveis e criminais pendentes de minuta. Sim. Dentro essa pergunta me pareceu ser bem de primeiro grau. Sim, de primeiro grau. Então, nós vamos ter o quê? Dentro da nossa unidade, nós vamos ter uma separação dos processos por chamados localizadores. Que seria o localizador? É aonde está o processo e o que eu tenho para fazer com o processo. Então, dentro do cartório, desta vara judicial, nós poderíamos separar, então, os processos de natureza criminal, os processos de natureza civil, inclusive separando os de natureza civil por privado, pelo direito público, conforme o que a gente já faz hoje, uma visão bem grosseira, mas é como a gente separa dentro dos armários. Temos o armário das minutas cíveis, das minutas crime, nós vamos separar só que pelos chamados localizadores. Correto. A doutora Michele Scherer Becker é juíza de direito na comarca de São Leopoldo. E ela responde pelo juizado da violência doméstica. Ela pergunta se os servidores do DIAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, receberão treinamento sobre o sistema. Eu acredito que sim, né? Essa questão já foi mais ou menos respondida. Sim, nós tivemos uma grande videoconferência. A doutora é da minha cidade, que eu estou falando agora, nós tivemos, acho que deu em torno de mais de 600 policiais na videoconferência de semana passada, conduzida pela DITIC com a corregedoria, e ficou até gravado, vai ser disponibilizado dentro dos canais da polícia. Estão sendo produzidos muitos materiais ali para auxílio dos policiais, para que eles não tenham essas dificuldades na transição do trabalho do físico para o eletrônico. Tem outra questão aqui feita por Gianni Secone sobre os RSS, tá? O recurso em sentido estrito, que forem recebidos pelo juiz em primeiro grau,
e feito o translado para a remessa ao segundo grau. Neste caso, eu não vejo grande diferença. Tem alguma coisa específica com relação ao recurso sentido estrito para subir para o segundo grau? Em princípio, não, desembargador. Nós temos os dois tipos de recurso em sentido estrito. Ele sobe nos focos altos, Sim. então sobe que nem uma apelação. Não tem problema nenhum, né? Porque sobe... o processo eletrônico ele fica tanto lá como aqui, ele pode ser aberto lá ou aqui, não tem necessidade. E se for subir por translado de determinadas peças, o cartório autua ele apartado como a lei refere. Sim. Vai ter o recurso tramitando lá, vai para contrarrazões e juízo de retratação, se não remete todo o processo. E o principal fica tramitando na comarca com o link do processo da comarca com o processo de segundo grau. Então, se houver uma decisão em um dos dois processos, o outro processo recebe a informação de julgamento, baixa. Tem outras questões aqui que eu vou tentar resumi-las, tá? Primeiro, nós vamos funcionar concomitantemente com o TEMES e o EPROC. Gradualmente, o EPROC, o TEMES vai sumindo, como está acontecendo no Cível, né? Os processos físicos e eletrônicos vão sumindo e vão surgindo só aqueles do EPROC. Tá? Isso vai levar um tempo ainda para que isso aconteça. Agora, um questionamento. As sessões do tribunal, elas podem ser realizadas com processos do TEMES e do EPROC, ou elas terão que ser realizadas sessões só com processo do EPROC e só com processo do TEMES? Assim, a sessão, os pedidos de preferência, extensão orais, vão ser feitos dentro do próprio sistema. Eles não se comunicam. Então, nós vamos ter uma sessão do TEMES e uma sessão do EPROC. O comitê do EPROC, se eu não me engano, foi durante o ano de 2018 para 2019, fez uma sugestão de se separarem as solenidades no horário. Para quê? Para que não chegue todo mundo no mesmo horário. Vamos fazer sessão EPROC agora e a gente fica 2 horas na sessão EPROC. Só que os advogados, as partes do sistema TEMES já chegaram lá na sala de sessões, né, ou pela videoconferência. Então, a sugestão foi que se separasse pelo menos os dias ali, as sessões, os horários, para que nós possamos fazer elas em horários distintos e por uma questão didática até do próprio sistema, de capacitação do EPROC. Como o EPROC é novo, deixar com as telas, vai para o TEMES, vai para o EPROC, não vai ajudar os senhores na sessão de julgamento a verem as novas formas de trabalho com o EPROC. Então, como uma forma de auxílio de separação dos horários, foi feita essa sugestão de fazer a sessão em horários, se possível, até dias distintos, para evitar alguns transtornos de estar numa sessão, mas o pedido foi da outra, alguns constrangimentos que foram vistos em loco. Uma questão que nos é trazida por Lisandra Nunes: existe previsão para a implantação do EPROC na vara do júri? E se será realizado treinamento para os servidores? Como é que vai funcionar o júri no EPROC? Pelo que nós temos conhecimento, agora a corregedoria vai trabalhar essa capacitação conforme as comarcas, inclusive nas varas do júri. Eles vão fazer um atendimento, uma parte remota, que eram os cursos conduzidos pelo Sejude, e uma parte que eles ficavam disponíveis nas comarcas. Só que com a pandemia, algumas questões foram tiradas, por exemplo, do servidor e até a comarca, está sendo substituída por videoconferências, mas, pelo que eu tenho conhecimento, a vara do júri vai entrar junto com as outras competências, mas vai depender, então, de quando a comarca vai começar a atuar no EPROC. E aí a corregedoria vai entrar em contato para combinar todas as questões de cursos, cadastros e eventuais auxílios aos servidores e magistrados do Estado. Bom, as perguntas continuam chegando aqui para nós. Como vão funcionar, vai ser a funcionalidade e visibilidade das sessões no sistema do EPROC? Assim, as sessões, dentro da história do EPROC, eles tiveram muita base até no nosso sistema. Eles vieram, na época,
utilizar as nossas visões dentro do Temis. Nós temos uma gestão muito boa dentro da sessão de julgamento. Só que o Temis gera documentos, faz a gestão de documentos. Documento de projeto de acorde, depois que vira o acorde. No EPROC, nós temos um conceito de processo eletrônico. Então, algumas formas que eu trabalho no Temis vai ser diferente do que eu trabalho no EPROC. Então, dentro do sistema, nós vamos ter o painel da sessão, em que os processos vão ser incluídos, e pelos processos serem com a numeração única dentro do EPROC, então tudo que tramita no próprio processo ganha o mesmo número, nós vamos pautar o processo para julgar ele hoje, o mérito, e vamos julgar o mesmo número semana que vem os eventuais embargos de declaração. E aí, na hora de eu incluir na sessão, eu vou identificar, estamos julgando os embargos de declaração. Ele não troca mais de número. Não troca mais de número, ele mantém o mesmo número. Desde o primeiro grau, né? Ele vem sempre com o mesmo número. Sim. Seria, grosso modo, comparar com o processo físico, em que tudo que tramita na própria pasta tem o mesmo número. Um agravo interno fica dentro da própria pasta, mesmo número. Sim. Um agravo de instrumento, pasta nova, número novo. E como é que vai funcionar essa assinatura em bloco para decisões, despachos e acordos? Assim, nós temos dentro do painel do magistrado um chamado quadro, que é uma informação das minutas para assinatura. Dentro do EPROC, as minutas elas têm uma tramitação autônoma. Os status. O status para revisar, o status de rascunho, o status para assinar. Então, conforme a assessoria vai produzindo estas minutas, vai colocando no status as minutas de despacho e decisão, não minutas de sessão, nesse primeiro momento. Vai trabalhando as minutas e vai colocando nos status, no status para assinar. Feito isso, esta minuta, automaticamente, ela aparece no painel do magistrado, em que o magistrado vai ter lá nesse quadro das minutas um campo, minutas para assinar, e o total de minutas que estão ali. Então, nós vamos clicar dentro deste número que nós temos e vai abrir a tela de minutas. Então, nós podemos abrir o lote ali das minutas, revisá-las em lote e assiná-las em lote. Então, o sistema ele vai, no primeiro momento, limitando para facilitar um lote em 25, mas eu consigo expandir o lote para mais minutas. E quando Uma pergunta que nos chega... Concluiu? Não, eu só ia comentar da sessão, e da sessão é o mesmo lote. Sim, só sim. que nós vamos... Terminou a sessão, tudo julgado, a assessoria vai lá e troca todas as minutas, uma visão bem geral, troca todas as minutas de status que estavam para status conferida, estavam na sessão, foram julgados, agora joga para assinatura e o magistrado do seu painel inicial vai ter um campo, minutas daquela sessão para assinar. Clica ali, vem o lote e assina tudo. Em 2 ou 3 lotes, depende da quantidade, né? Nós vamos trabalhar com sessões de 400, 500 processos. Certo. E os alertas de Meta 2 e Meta 8, recomendações 15 do CNJ, etc., serão automaticamente gerados pelo sistema ou deverá ser feita alimentação manual no sistema? A pergunta do Dr. Guilherme Guise. Assim, desembargador, puxando mais a visão do segundo grau. Hoje, nós tínhamos até um incremento grande da digitalização, processos que não estavam entrando na meta, que eram processos 100% novos. Dentro da unidade, o processo ele pode ser incluído no chamado localizador fixo, quando ele se enquadra dentro da meta, e esse processo vai tramitar sempre na minha unidade com aquele localizador fixo, identificando que o processo é da meta. Então, dentro do sistema, nós podemos separar, não vimos ainda uma inclusão em lote de processos na meta, por exemplo, vir direto da carga do sistema, ficaria mais no primeiro momento dentro da unidade, essa questão de enquadramento, e com esse localizador fixo, o processo tramita em todo o meu gabinete, em todo o meu juizado, com aquele localizador grudado. Então, eu consigo saber quantos processos tem ativos agora, indo naquele localizador Meta 2, por exemplo. Certo.
Atualmente, no sistema Temis, há a possibilidade de lançar notas amarelas, que são, eu não sei se no primeiro grau é assim também, mas aqui no segundo grau é assim. Tu lança uma nota amarela, que é uma nota que fica no processo dirigida aos teus assessores. Tá? E quando eu lanço uma nota verde, essa nota verde fica para os colegas que integram a composição daquele julgamento. Tá? Isto vai ter algum sistema semelhante no EPROC? Assim, puxando então, que também serve para o primeiro grau, Madame. Dentro do processo, nós podemos incluir bilhetes, que ele pode ser para o meu gabinete, ou para a secretaria, ou para o departamento processual. Vou incluir esse bilhete no processo. E, partindo para a sessão de julgamento, especificamente, nós vamos ter um campo chamado destaques. E, quando nós formos incluir um destaque, a gente direciona ou aos gabinetes da composição, ou a todos integrantes da sessão que estão visualizando. Aí a gente também visualizaria pela secretaria ou pelos oficiais de justiça, por exemplo. Então, a gente vai ter um destaque e dentro desse destaque nós vamos incluir um comentário direcionado à composição. Daí eu direciono só para o gabinete que está julgando comigo o processo. Uma pergunta que vem aqui é do desembargador João Batista Tovo, que pergunta sobre os arquivos de áudio e imagem. Como é que eles são anexados? São anexados? Não são anexados? Como é que funciona? Assim, nós temos dois tipos de desembargador. O que o primeiro grau, utilizando o DRS, vai fazer de gravação de áudio e vídeo das audiências, vai ficar disponível para a nossa consulta aqui no segundo grau. Ver o vídeo e o áudio da audiência. Se for uma prova trazida pelas partes, hoje o sistema está limitado à inclusão de mídia por usuários internos, seja um usuário da secretaria ou um usuário da CAP, do primeiro grau, que vai anexar o áudio, vídeo, alguma imagem diretamente nos eventos do processo. Então, ficaria no corpo do processo nos eventos, juntada de mídia. Aí vai ter ali nosso vídeo, nosso foto, nosso áudio. E, desembargador, lembrando de um caso prático que nós tivemos no plantão, que a parte veio e trouxe num processo de família vídeos, o desembargador relator tomou providências e, dentro desses vídeos, porque envolvia material erótico, ele já determinou o aumento na hora do sigilo. Nós jogou com sigilo, se não me engano, 3 ou 4, para que não é qualquer pessoa, qualquer usuário pudesse visualizar a intimidade tão forte de uma das partes envolvida no processo. Então, se for uma audiência gravada lá pelo DRS, né, que é o sistema de áudio e vídeo das audiências do primeiro grau, fica visível para nós ali dentro, num campo específico do sistema, ou se for uma juntada externa, que ainda não foi liberada para o público externo, já está em estudo, já está aprovado, só não foi implantado para o futuro, que o público interno junte. Então, a parte chegaria com CD ou pendrive no cartório, aos que já estão abertos, se não mandaria por e-mail, e um usuário da justiça, serventuário da justiça, incluiria dentro dos eventos. E esta mídia, então, ficaria ali visível, e se for o caso, alguma questão uma questão mais restrita, é possível colocá-la em um sigilo elevado. A respeito desse assunto, como é que se tem acesso? A pergunta é básica. Como é que se tem acesso ao EPROC? Qualquer pessoa do povo tem acesso a um processo do EPROC? Ou o advogado tem que estar cadastrado para poder acessar o EPROC? Assim, para a consulta público externo, tem um acompanhamento processual no site. Sim, que é o acompanhamento processual normal. Que é o normal, e se precisar, se for parte do processo, vai ter a chave de acesso e vai consultar. Dentro do EPROC, então, para ter acesso, o advogado, o servidor, o assessor do Ministério Público, da Defensoria, tem que estar cadastrado dentro do EPROC para poder ter acesso. Então, ele cadastrado, ele vai visualizar o processo, por exemplo, nível 0, ele vai visualizar completo o processo dos documentos da Justiça. Já os documentos das partes, conforme uma resolução do CNJ, ele vai ter que pedir vista no processo. Ele tem o direito de ver processo não sigiloso, então ele vai pedir a íntegra do processo
vai ser liberado como se fosse um processo físico, que é de direito dele acessar, e vai ficar registrado que o advogado tal teve vista do processo, que seria ver o quê? Ver a petição inicial, ver a contestação, ver toda essa tramitação. Se for segredo de justiça o processo, o advogado não vai ver absolutamente nada, além do número do processo e onde tramita. E se ele quiser ter acesso aos autos, ele tem que peticionar e o juízo vai liberar, franquear ou não o acesso, e aí, internamente na justiça, será liberado o acesso. Então, ele não vai poder ver por conta própria. Ele vai ter que pedir, peticionar para ter acesso. E fica algum registro de quem fez as consultas, eventualmente, por uma necessidade de saber quem acessou determinado documento e quando? Fica esse registro? Temos alguns registros, tem um campo chamado log de acesso a processo e log de acesso a documentos. Ele até, uma questão que a gente brincava, ele é um sistema bastante duro, porque ele deixa muito visível o que aconteceu, quem mudou o processo daqui para lá, de lá para cá, ao usuário. Hoje a gente tem que pedir, quando vai nesse nível de auditoria, vamos chamar assim, temos que pedir a DTIC para, dentro do sistema, captar. Já no EPROC nós temos um desenho de uma espécie de uma caderneta, que é um desenho de um histórico. Então eu estou no processo. Eu quero saber por que esse processo parou no meu localizador. Se eu não coloquei ele e não poderia estar aqui. Eu vou ter uma cadernetinha, eu deixando o mouse em cima vai aparecer assim histórico, e clicando ali eu vou saber quem botou, a hora que botou, de onde tirou. Por isso que a gente brincava que era um sistema bastante dedo duro, porque ele deixa visível, principalmente para magistrados com níveis mais elevados de acesso e secretários e assessores, essas visualizações diretas, sem a necessidade de demandar a terceiros a histórico, o que aconteceu com o processo. Eu acho que essa questão já está respondida, mas eu vou formular. Como funcionará para abrir o voto divergente ou declaração em processos pautados para a sessão? Ele só fica acessível para o desembargador que faz parte da composição. É isso? Assim, desembargador, como é que funciona, então, a questão da sessão? Puxando um pouco mais. Quando foi trazido o EPROC para o tribunal, nós tínhamos que fazer uma grande mudança na sessão de julgamento. Porque o TRF ele é composto de turmas, os órgãos julgadores são compostos de turmas, com 3 magistrados. Se porventura um desembargador se ausenta, vem um juiz federal e julga no lugar. Mas aqui no tribunal nós temos câmaras de até 5 desembargadores. E agora nós temos na primeira, na segunda e na terceira 5 magistrados na distribuição plena. Então, não teria como ficar fazendo sessões sem o acréscimo da chamada composição. Então, quando foi desenvolvido o módulo, atualizado o módulo de sessão para o tribunal, foi incluída essa questão das composições e que o magistrado visualizará todos os processos que estão na sessão. E, por clique ali, ele visualizará os processos que ele pautou, os processos que ele não pautou, mas é votante, e a visualização do presidente sem voto. Então, eu vou visualizar os processos que eu sou votante e eu vou ter um campo chamado destaques. O que é o destaque? Quando o magistrado apresenta ao colegiado o processo, ele está apresentando o processo e sua previsão de julgamento e os demais magistrados vão votar. Se eles estão de acordo, não há nada, é o chamado decisão unânime, o que a gente vê muito nos tribunais superiores do julgamento em mista. Porém, um voto divergente nós precisamos destacar algo nesse processo. Então, a gente vai usar o conceito do destaque para destacar algo do tipo voto divergente. Então, eu vou destacar, estou divergindo, e vou já proferir o meu voto. Já vou abrir uma nova minuta e vou redigir o voto dentro do painel da sessão, dentro daquele processo, já vinculando o voto divergente ao processo ora julgado na sessão. Mas nos processos criminais vai ter uma particularidade, porque você citou, e tem razão, na primeira, segunda e terceira, hoje nós temos 5 magistrados. Mas as sessões funcionam com 3. Elas podem ter 5 presentes, mas ela sempre funciona com 3. Né? O julgamento. Então,
Hoje, por exemplo, nós realizamos uma sessão aqui na sexta com 4 magistrados, né? Mas sempre um sobra na composição, ele não está participando. Isso sofre alguma alteração nessa questão do EPROC ou não? Porque se os 5 estão participando, tudo bem, mas é que aí vai ter uma sessão que vai ter determinado número de processos que participam uma composição e no outro outra composição. Como é que vai funcionar isso? Assim, a única diferença que nós vamos ter do TEMES é que nós vamos ter um campo que nós podemos visualizar tudo o que acontece na sessão. Tudo. Só que eu só vou votar nos processos meus. Então, eu vou ter um campo lá que eu marco, que é os processos que eu voto. Eu posso votar na composição, posso ter 5 composições e votar só das 3 primeiras composições. As outras 2 não. Então, eu vou visualizar só os processos das composições 1, 2 e 3 e neles vou proferir meus votos e meu julgamento. Como funciona no TEMES hoje, não é isso? O TEMES também. É só um filtro a mais que tem, Sim. porque dentro do TEMES já vem oculto os processos que não. E no EPROC fica visível para todos tudo o que está acontecendo na sessão. Eu só vou ter que filtrar o que efetivamente eu participo. Eu tenho uma questão aqui que vem lá de Santa Maria, minha terra, e é feita pelo Dr. Ulisses Fonseca Lousada, juiz da primeira vara criminal, né? Pessoa com quem eu tive a satisfação e a honra de conviver muito tempo no meu período de advogado em Santa Maria. Um abraço para o Dr. Ulisses. A pergunta dele é cabeluda. Ele refere à lei anticrime de um artigo que não está em vigor, que está suspenso. Tá? E eu vou ler o artigo aqui para... Se você tiver condição de responder, eu creio que ela seja difícil. Se não tiver, fica a promessa que nós mandaremos a resposta para ele depois por e-mail ou por outro tipo de contato. Diz o artigo 28 da lei anticrime que, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispõe a lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. A pergunta do Dr. Ulisses é: o juiz pode requerer? Como é que o juiz terá acesso a este inquérito nessas condições se ele for arquivado? Sim, doutor. Nós estamos com essa lei anticrime que começou, teve a suspensão da vacácio e depois suspensão total, em que nós já começamos alguns estudos, não conseguimos aprofundar em alguns detalhes, e foram suspensos até um pouco antes ali das implantações do EPROC crime, mas quando é distribuído o processo, o inquérito, já ficaria visível ao juízo, embora não tivesse atuação. Nós podemos ver, desembargador, uma ajuda ali com o doutor André, da Corregedoria, que é da área criminal, e conversar com o senhor para encaminhar essa resposta ao doutor lá de Santa Maria, doutor Ulisses, que também está bastante concorrido ali na questão se não me engano, ele é da Boate Kiss, né, desembargador? Isso, exato. Então, é um processo bastante volumoso. Aí eu posso ver com a Corregedoria, submetemos ao senhor para encaminhamento ao então, doutor. tá, fica anotado isso aí. Uma pergunta que chega de Anderson Dias. Haverá integração com o BNMP para a expedição de mandado de prisão e alvará de soltura? Haverá importação dos mandados já expedidos para dentro do EPROC? Está sendo trabalhado essas integrações de sistemas. Não tem todos os detalhes aqui, porque são integrações consultas integradas, tem a do Bacen-Ju, que ainda é da época do cível, mas estão sendo feitas para que quando se lança num sistema já replique direto no outro. Esses detalhamentos estão sendo feitos
algumas questões ainda são manuais durante o mês de julho, e agora em agosto vão vir novas implantações, aí dependendo da época que for implantado na comarca, já chega com comunicações que no início não estavam. Como é que ficará a questão das certidões negativas criminais? Os sistemas irão se comunicar para que possa ser feita a consulta? Ou seja, vai haver comunicação entre o EPROC e o TEMES, ou tem que consultar um sistema e outro? Durante o mês de julho, desembargador, essas consultas vão ser manuais ainda, e já estão sendo trabalhadas agora em agosto com a expansão para serem integradas. Temos o Banco Único de Antecedentes no TJ, seja ele EPROC, seja ele TEMES. Certo. Vamos ver aqui, está chegando muita questão. Muitas delas são relativas ao primeiro grau, mas o nosso objetivo é esse mesmo, é esclarecer, começar a ver as dúvidas e ir resolvendo. Vitória Alves Fidelis, há alguma informação sobre como funcionará em relação aos objetos apreendidos? Serão cadastrados os objetos do EPROC pela distribuição? Quem alimentará tal informação? Eu estava até lendo essa matéria ontem, tem um módulo de objetos apreendidos, a Corregedoria até já lançou na página dos manuais como fazer essa gestão dos objetos apreendidos, como eu não fiz ainda nenhum concreto, não sei os maiores detalhes, mas ou seria ali pela quando entra o processo, mas como a distribuição do EPROC é automática, já chega direto ao juízo, então não seria no setor de distribuição, seria dentro do cartório judicial, eventuais ajustes desses bens, e também a cadeia de custódia está mudando, né? Teve uma questão da lei, eu não estou totalmente por dentro, que é uma lei bem nova, eu estava ouvindo numa reunião com a Corregedoria, que a doutora, se eu não me recordo qual, aqui de Porto Alegre, estava falando que a cadeia de custódia está mudando, então algumas questões ali podem sofrer alguns ajustes, e dentro do EPROC já tem esse gerenciamento, e dentro dos manuais e tutoriais que a Corregedoria disponibilizou, já tem um campo lá dessa gestão dos bens apreendidos. Muito bem. E os APFs e medidas protetivas virão já cadastrados nas delegacias ou serão cadastrados pela distribuição? Eu penso que eles virão para a distribuição e dali são distribuídos, né? O projeto é que já venha da polícia dentro da EPROC. E aí já chega distribuído ao cartório, ali, tipo, a primeira vara. Chega direto. Primeira vara de violência doméstica, por exemplo. Muito bem. Guilherme, dentro dessa nossa conversa, a gente vai perguntando e vai pulando daqui para lá. Tem alguma coisa que tu gostaria de salientar mais aí? Que tu entende que ou passou desapercebida ou que tu gostaria de retomar o tema? Sim, até aproveitando essa parte de materiais, a gente pode destacar que nós temos 2 ambientes, um da Corregedoria e um do segundo grau, com manuais, tutoriais, os POPs, os procedimentos operacionais padrão, para auxílio a eventuais dúvidas. E como o sistema EPROC é um sistema novo e amplo, a gente está tendo uma carga de informações muito ampla. E o desembargador, quando chegou no tribunal, recebeu o TEMES 2G e depois não mudou muito o TEMES. Vamos trabalhar com classificação de movimentos de magistrado. Agora, nós estamos trazendo um sistema novo, completo, para todos. Então, são pontos naturais que nós vamos ter de dúvidas, e para isso a gente produziu vídeos de como proceder uma minuta de despacho, a corregedoria, como proceder uma minuta de despacho, essa parte dos bens apreendidos, e como é um sistema em que ele não chega em etapas, chega completamente novo, uma nova linguagem. Essa parte de materiais então é uma parte bem forte para auxiliar a todos ali, tanto no material em PDF, quanto em vídeo, quanto guias para o usuário que precisar de uma ajuda, poder ter esse respaldo. Bom, como será fornecida a chave de acesso aos advogados? Será através da OAB? Qual a orientação a respeito?
Não, cada advogado faz seu acesso, né? Isso. Se o advogado, quando ele for se cadastrar, ele tem lá um campo no PROC, cadastre-se aqui. Se ele tem o certificado digital, ele está cadastrado na Aura, porque já teve a autenticação. Se ele não teve, se ele não tem mais o certificado digital, ele entra em contato com o foro mais perto, ou por e-mail agora na pandemia ou presencialmente, para que o usuário interno da justiça o cadastre, ou melhor, valide o cadastro dele. Essa pergunta foi feita por a Micheline Lempel. E agora uma pergunta de Tiago Mouta. Processos com réu preso terão alguma visualização especial diferenciada ou tem que ser controlado nos localizadores? Assim, o localizador ele serve para controlar tudo, salvo o processo da sessão do tribunal. Então, toda a tramitação do processo na minha unidade, no gabinete, eu vou controlar por localizadores. Dentro dessa opção, nós temos dentro do processo um campo chamado informações adicionais, que são, vamos chamar assim, marcas, informações dentro do processo, entre elas a informação de réu preso. Então, quando eu for trabalhar no processo de réu preso, eu incluo uma marca no processo chamada de uma etiqueta no canto superior do processo que tem a réu preso. E quando eu for fazer algum relatório, quando eu for trabalhar com localizadores, eu posso filtrar com processos que tenham esta informação, réu preso. E aí eu gerenciar pelos localizadores e o sistema, naquele ponto que eu trouxe no início da gestão, da autonomia da gestão do gabinete, tem um campo chamado automação de localizadores que eu posso incluir o réu preso para que eu visualize eles em destaque em relação aos demais processos. Você referiu no início que eu posso colocar o EPROC no meu celular, em qualquer computador, num tablet, etc. Qual é o processo de instalação disso? Eu tenho que baixar algum aplicativo? Como é que funciona? Eu tenho que ter alguma senha? Faço isso só com a assinatura digital? Como é que funciona? Como é que funciona? Então, eu preciso de ter um dispositivo, tanto de mesa ou remoto, com acesso à internet e um navegador. Por exemplo, o Google Chrome, que eu posso ter no celular, posso ter no computador do TJ. Então, dentro desse navegador, eu vou incluir o link do EPROC. Uma pergunta, o preferível é o Google Chrome ou pode ser o Microsoft? É o Google Chrome. O antigo Internet Explorer, ele até funciona, mas ele vai trancar uma hora. Isso é importante, essa informação é importante, né? Tem que ser pelo Sim. Google Chrome, preferencialmente. Isso, até por isso os foram lançados nos computadores dentro da rede do TJ, um atalho ao EPROC 1G e o EPROC 2G, não é nada mais, nada menos que um atalho dentro do Google Chrome, um link do EPROC. É tanto assim que no meu computador aqui, eu estou no tribunal agora, no meu computador, a marquinha que aparece ali, o ícone, né, não é o ícone do Google, é do Google Chrome, é o ícone do EPROC. Eu abro por ali. E com esse link, então, eu só entro na barra de endereços do navegador e boto meu login e senha do sistema. Mas como é que se instala esse link? Desculpe, eu acho que eu me perdi na sua explicação. Como é que eu instalo no celular, por exemplo? Eu não preciso... eu não preciso instalar. Só preciso ter o link. Aí na barra de endereços eu boto o link e ele executa. Ele é praticamente um site de compras, se a gente for olhar assim. Correto. Bem, nós estamos aqui conversando há 1h15 e dizem os entendidos, né, que as conversas não podem ser muito longas, porque também vai cansando as pessoas. Eu quero registrar que o sucesso dessa conversa, que nós tivemos estamos tendo o total de 409 participantes, tá? O que mostra o largo interesse dessa questão, que é um sistema que não é tão novo, porque a Justiça Federal já vem trabalhando com ele há mais de 10 anos, né? Mas que, para nós, a Justiça Estadual, é uma novidade,
e toda novidade sempre traz algum impacto, né? Alguma resistência. Mas, ao que tudo indica, o EPROC ele será bem melhor do que os sistemas que nós estamos operando hoje. Tá? Ele será melhor, é só uma questão de adaptação. Ele será bem melhor do que isso. Tá? Então, se não chegar mais nenhuma questão, eu acredito que, da minha parte, eu esgotei as questões que eu teria que fazer. Tá? Eu gostaria que tu, para encerrar essa conversa, tá? Porque no primeiro grau, eu acredito que talvez até seja mais fácil esta implantação do EPROC e a adaptação, né, do EPROC no primeiro grau. Aqui no segundo grau, talvez nós tenhamos algumas dificuldades, né, por essas peças que ficam fora do computador, como esse aqui que está falando com vocês, né, que são mais antigos e que têm algumas dificuldades, às vezes, da compreensão exata ou da familiaridade com o sistema cibernético. Então, eu gostaria que tu fizesse uma rápida síntese daquilo que disseste, dizendo quais são as perspectivas para nós aqui no tribunal com relação à implantação do EPROC. Sim. Assim, desembargador, como o senhor falou, toda a mudança ela gera um impacto, seja um impacto positivo, seja um impacto negativo. O que nós já percebemos, assim, de quem trabalhava mais puramente com o processo físico e vai para o EPROC, é uma transição mais fácil do que uma transição, por exemplo, do senhor que está dentro do TEMES e teve que sair de um processo eletrônico de um jeito para outro processo eletrônico, em que não adianta, eu acabo olhando para um sistema procurando a mesma sistemática no outro. Então, ele gera este impacto. Nós também temos a questão do processo eletrônico, e no TJ ficou um tempo andando devagar, depois deu uma guinada, e agora com o EPROC é um dos maiores projetos que o Judiciário já teve, e um grande projeto, e ele é um sistema que eu posso ter restrições a processo eletrônico, mas não a restrição ao EPROC, porque o EPROC, entre os sistemas de processo eletrônico, já foi eleito mais de uma vez o melhor. Então, dentro da realidade de processo eletrônico, até eu posso não gostar muito do eletrônico, do processo eletrônico, mas não por ser EPROC, mas por ser uma tramitação eletrônica. Então, o EPROC, ele é um sistema bastante consolidado há anos no TRF, tanto que permitiu o TJ implantar o processo no cível em meses, todo o Estado. E, naturalmente, a gente vai ter essas resistências, porque a gente vinha numa realidade muito estável há anos. O TEMES tem muito mais de 10 anos. Então, com a chegada do processo eletrônico EPROC, que é uma velocidade muito maior de implantação que está tendo e teve o TEMES. Vindo essa parte da pandemia, que acelerou muito mais, os senhores podem estar acompanhando ali pelo site, contratação de empresa, digitalização, a necessidade de converter o acervo físico em eletrônico. Então, dentro dessa parte, a corregedoria no primeiro grau, a DIJUD, a DITIC, como a grande gestora, estamos trabalhando forte para otimizar o que já é bom. Essas partes de capacitação, com o apoio do SEJUD, estamos já projetando cursos novos agora para setembro, outubro, novas rodadas. A gente já fez o convite para o segundo grau agora, sexta-feira, com as secretarias, e sexta-feira que vem, um projeto que a DIJUD nomeou de Café com EPROC. É uma grande conversa que a gente faz com... Opa, acho que agora deu uma queda aqui. O Café com EPROC, que é uma oportunidade que a direção judiciária reúne, então, as secretarias numa oportunidade, os gabinetes no outro, para colher essas impressões do sistema, as dificuldades que todos possam estar tendo, como uma forma de interação mais direta com os magistrados, com as secretarias, para a consolidação do sistema dentro do Judiciário Gaúcho. E agora nós estamos acelerando a implantação do crime por causa de pandemia, mas a questão dos processos criminais podem começar, senhores, com algumas questões um pouco ainda manuais, por exemplo, a questão dos antecedentes,
eu estava conversando com a assessora que trabalhou no primeiro processo EPROC crime, da primeira crime, em que nós trabalhamos juntos lá na 7ª criminal, e agora ela está na primeira, em que a gente tinha lá há 9 anos no TEMES uma limitação de informações, e que no EPROC essa limitação voltou por um tempo, mas o sistema e as melhorias estão sendo feitas muito rápido. O sistema aí já vem muito bom, já vem muito completo, e embora no início ele dê esse susto, como disse a desembargadora Liz Helena e o desembargador Alberto na palestra de apresentação do curso EPROC, ele vai causar o susto, os senhores vão reclamar, mas depois os senhores vão vendo que o custo-benefício do sistema EPROC foi muito grande para o Judiciário Gaúcho como um todo, tanto para o juiz que está lá numa comarca distante, quanto para o desembargador que está aqui no tribunal, com a celeridade, a agilidade do processo. Então, quando nós entrarmos no novo ritmo, nós vamos visualizar que muitas tramitações serão aceleradas e os processos terão uma celeridade maior. Uma última pergunta, Guilherme. Hoje nós temos o processo eletrônico, o TEMES, e agora teremos o EPROC. E durante algum tempo nós teremos os 3 sistemas juntos, né? Sim. Só com a pandemia acelerou mais uns debates de digitalização e migrações. Então, vocês podem estar vendo questões da digitalização, mas como o passivo de processos físicos, o acervo chega a quase 2 milhões de processos, ainda vamos ter um período a percorrer com as 3 formas de tramitação simultâneas. Bom, Guilherme, eu quero agradecer a tua participação, dizer que foi muito produtivo, o número de participantes que tivemos nessa conversa informal, mas dirigida especificamente a essa questão do EPROC, mostra o interesse que esse assunto desperta. Tá? Fica a promessa ao Dr. Ulisses lá em Santa Maria de que nós vamos tentar responder a ele a questão por ele levantada. Eu quero agradecer imensamente a ti pela disponibilidade, agradecer à Cristina, nossa secretária, pela toda a infraestrutura proporcionada para fazer isso, ao pessoal da informática, ao Maurício, que trabalhou conosco também, e informar, antes de encerrar, a todos aqueles que nos acompanharam até agora, que esta entrevista ela vai ficar disponível dentro de um tempo razoável, que nós vamos providenciar e informaremos também pelos meios de comunicação quando é que ela vai estar disponível no YouTube para ser assistida por aqueles que não a assistiram ou assistiram parte e gostariam de assisti-la integralmente. Tá? Muito obrigado, Guilherme. Cristina, alguma consideração final aí, Cristina? Não estamos te ouvindo. Está tudo certo, desembargador. Só a questão que muitas pessoas reclamaram da queda da internet, mas provavelmente seja na internet própria da sua residência, enfim, do local que eu esteja. Mas transcorreu tudo bem com a gravação do Guilherme. Eu recebi aqui pelo WhatsApp uma mensagem do desembargador Coutinho dizendo que estava assistindo, mas a internet na casa dele caiu, não foi possível. Tá? Mas isso, hoje em dia, com essa questão toda aí, nós sabemos que a internet ela é confiável até por ali, né? Sim. Quando a gente mais precisa, parece que ela pifa. Mas agradeço, Cristina, então, a colaboração. Depois, quando tiveres, então, o link disponível para os acessos, nós faremos também a divulgação para todos que nos acompanharam. Meu agradecimento a todos que estiveram conosco e damos por encerrada essa entrevista. Tá? Uma boa noite a todos.